Olá, vamos para mais uma aula de xadrez. Como vocês já viram, já tem o peão de C4 aqui, então a gente sabe que vai ser abertura inglesa. E agora a gente vai olhar a abertura inglesa com a jogada E4, uma jogada que ficou popular aí nos últimos tempos, com nada mais nada menos do que Magnus Carlsen, o melhor jogador de xadrez dos últimos anos aí, e talvez um dos melhores jogadores da história, com certeza, né? Ele pode entrar nessa posição aí futuramente nos livros de história. Então vamos analisar algumas possibilidades aqui e algumas jogadas de alto nível aqui também dentro da inglesa. Quando a gente começa com o peão de C4, a gente sabe que a linha principal é E5. E além de G3 eu posso jogar cavalo C3, cavalo F6, cavalo F3, cavalo C6 e aí tem a possibilidade de G3, né? A jogada que ficou popular aqui com Magnus foi a jogada E4, né? Por quê? A gente tem aí uma solidez aí nesses peões de C4 e nesses peões de E4 e a gente tem esse peão de D4 aí bastante ameaçador por parte das brancas. As pretas podem escolher entre jogar bispo B4 e C5 e se eles jogam aqui, por exemplo, bispo B4, né, que é uma das possibilidades, se eles jogam bispo B4, atacando esse peão, esse cavalo de C3 e atacando o peão também que está em E4, né, para as pretas, as brancas jogam D3, né, e a gente faz essa solidez aí de peões, essa estrutura que a gente vai comentar mais profundamente em vídeos posteriores. A gente tem depois D6 e a gente tem A3. É um jogo lento aí até esse momento, mas é um jogo bastante sólido para as brancas. Porque agora a gente tem a possibilidade de bispo B5 ou bispo toma C3. Se bispo C5, que é o mais jogado em alto nível, B4, bispo B6, cavalo A4, bispo G4, bispo E2, cavalo D7, cavalo toma B6, A toma B6, bispo B2, roque, H3, bispo toma F3, bispo toma F3, cavalo D4, roque, cavalo toma F3, dama toma F3, dama G5 e torre de A E1, que protegendo o peão de E4 e com a possibilidade de avanço em D4 também. Cavalo B8, né, com essa ideia de fortalecer a casa de C6, D4, cavalo C6, né, continuando a mesma ideia, D toma E5, D toma E5, torre em D1, né, o Nakamura jogou desse mesmo jeito, com um bispo muito forte em B2 e com essa torre entrando, né, na casa D5, né, bastante interessante essa linha, essa jogada em mais alto nível. Mas também é possível a jogada bispo toma C3. Bispo toma C3 tem a possibilidade de peão toma C3 e essa estrutura de peões fica fantástica. Parece uma fraqueza a princípio, mas esses peões serão muito importantes para dar continuidade na inglesa na verdade, essa jogada de A4. Roque das pretas, G3, cavalo D7 com pensamento de cavalo C5 e de avanço de peão em F5. Bispo G2, fianqueto, cavalo G5, cavalo H4 e agora a gente tem algumas possibilidades, como cavalo E7 e F5. Se cavalo E7, bispo E3 e agora também eu posso variar entre B6 e F5. Se B6, né, eu libero, deixo muito perigoso por conta dessa diagonal, desse bispo em G2. Depois de roque, bispo B7, dama C2, eu tenho o peão entrando em D4, tenho o peão entrando em F4, né? Então é uma posição interessante para as brancas. Mas se F5, eu tenho peão toma F5, cavalo toma F5, cavalo toma F5, bispo toma F5, bispo toma C5, meu Deus, todas as peças sendo queimadas aí.
D toma C5, queima. Bispo toma B7, queima. Com o bispo podendo voltar aí, né, na casa D5. E com o roque posterior aí também, uma ótima posição para as brancas. Mas beleza. E se, ao invés disso, ele joga F5? Né? A gente tem toma F5, bispo toma F5, cavalo toma F5 e torre toma F5. Continua do mesmo jeito bom para as brancas, porque a gente continua com uma diagonal muito poderosa e está uma posição bem interessante para as brancas. Beleza. A gente tem outras possibilidades aqui para analisar, correto? Vamos lá? Entrando em bispo C5, verdade. A gente já falou de bispo B4, certo? E agora bispo C5. Esse bispo C5, ele vai tentar se valer aqui dessa casa de D4, né? Porque os meus peões fragilizaram essa casa. Só que eu tomo em E5 e agora tem duas possibilidades para as pretas. Ou o bispo toma F2, cheque, ou o cavalo toma E5. Se bispo toma F2, rei toma F2, cavalo toma E5, D4, cavalo de E, G4, cheque, rei G1. Eu continuo com um centro totalmente dominado por peões e é bom para as brancas do mesmo jeito. Não tem problema. Se cavalo toma E5 direto, a gente tem essa jogada manjadíssima, né? D4 atacando o bispo e o cavalo ao mesmo tempo, que entra em várias possibilidades. Ele pode jogar bispo D6, ele pode jogar bispo D4, ele pode jogar bispo toma peão, né? Em D4. Se ele joga bispo D6, peão toma E5, bispo toma E5, bispo D3, roque e roque. As brancas estão numa posição melhor com o par de bispos, com a possibilidade de jogar peão em F4. Beleza. Mas ele não pode jogar só D6, ele pode jogar bispo B4 também. É o mais jogado, bispo B4. Peão toma E5, cavalo toma E4, né, aproveitando dessa diagonal. Dama F3, o Magnus também joga desse jeito, né? E as pretas agora tem que escolher entre jogar D5, cavalo toma C3 ou dama H4. Se D5, bispo E2, roque e roque. Novamente o peão de E5 está sendo fundamental e essa posição de bispo e de cavalo não é o suficiente para, né, ter vantagem nessa posição. Se cavalo toma C3, peão toma C3 também. Não é um lance tão forte, pode continuar com bispo E7 ou bispo C5. Se bispo E7, dama G3, possibilidade de G6 ou de roque. Se G6, bispo H6, e a gente vê que as pretas não desenvolveram nada o jogo, estão muito atrasadas. D6, bispo E2, com possibilidade de bispo E6 ou de D toma E5. Se bispo E6, torre D1, dama D7, E toma D6, C toma D6, roque grande para as pretas, né? E bispo E3. Esse daí foi um jogo do Carlsen contra o Anish Giri, né? Se desenvolveu exatamente desse jeito. Mas beleza, a gente tem muitas possibilidades aqui para analisar, lembram? Vamos lá. Bispo B4 é o mais jogado, a gente já viu isso. Se ele joga D5 aqui, ele fica mais fraco, certo? Se ele joga cavalo toma C3, eu posso jogar também C5. Se C5, dama G3 e o rei pode ir para F8 ou jogar G6. G6 eu respondo com bispo H6. Se ele joga rei F8, eu respondo com bispo B3. Beleza. E se eu continuo com... Um segundo. Se eu continuo aqui com... Não, esse a gente já viu, essa possibilidade. Se eu continuo com bispo C5 e F8, perfeito. É isso mesmo, falta só uma linhazinha aqui pra gente analisar. Bispo D4. Ah, essa daqui é linda também, né?
Se bispo toma D4, bispo toma peão, dama toma peão, né? E a posição das brancas está muito melhor. Par de bispos aqui sensacional. Esses dois fortíssimos dentro do tabuleiro, né? As opções aqui com essa jogada dá para entender, né? Porque o Magnus gosta de jogar essa linha é justamente porque é realmente uma linha bem forte, bem interessante, cheio de possibilidades aqui para as brancas se aproveitarem dessa posição, né? Nakamura também jogou, né, uma posição parecida, como eu comentei com vocês. Esse D4 aqui manjadíssimo, mas ainda muito possível, né? Bispo D6, sim, a gente olhou essa possibilidade também. Mantendo o par de bispos, bem interessante as possibilidades que a gente tem para aproveitar essa posição. Essa linha aqui ficou faltando. Vamos lá. Nesse momento aqui, ó. Isso. Vamos lá. Sim. A gente falou da jogada D5, certo? Que é essa posição. E aí, quando a gente fala de cavalo toma, né? A gente analisou que também pode ter a volta do cavalo, pode ter ação de roque das pretas aqui, ó. Isso eu não comentei ainda. Se roque das pretas, bispo H6, G6, a gente ganha torre, né? Bem interessante, mas isso daqui é fácil de encontrar no jogo em si. Beleza? Opção de peão toma, eu respondo com dama com torre D1, bispo G4. C6, eu tenho bispo D7, dama D7. E aqui, né? Ele não pode tomar o peão de C5 porque cai a dama. Se F5, eu tenho a opção de dama também F5, né? Atacando a torre ali de H. Também não pode fazer nada, né? Bem legal. E é isso, gente. É isso mesmo que eu tinha para passar para vocês hoje. Ficou faltando uma ainda. Sabia. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, justamente porque tem bastante possibilidades, mas é bom a gente passar por tudo, né? Dama joga H4. Foi uma das possibilidades que eu falei que eu ia fazer. Tem algumas jogadinhas aqui que eu peguei assistindo a aula de grande mestre, né? Do grande sup. A possibilidade de bispo E2, cavalo toma C3, né? Depois bispo toma C3, dama D5, torre de A1, roque, bispo D3, dama F6 e dama H5 atacando o bispo e peão ao mesmo tempo, né? Amassando o mate. Se G6, né? Atacando o bispo para deixar o jogo igual aqui, enquanto eu ataco o bispo deles, eu ainda tenho dama 6, dama G7, dama H4 com a possibilidade de entrada de bispo em H6 ali, né? E novamente o jogo das pretas não se desenvolveu em nada, não ficou nada interessante aqui para as pretas jogarem com essa linha. Então, esse final agora foi só mesmo para a gente passar em todas as linhas, né? E por isso a gente demorou um pouco mais, mas eu espero que vocês tenham gostado aí da aulinha de hoje. Vamos seguir também as ideias do grande Magnus Carlsen como uma possibilidade para a gente surpreender os nossos adversários dentro da abertura inglesa. Forte abraço para todos vocês. Tchau, tchau.